Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 24 de março de 2021. O que diz a ciência, afinal? Eu vou dizer o que a ciência realmente diz. A ciência diz porcaria nenhuma, porque a ciência não é uma pessoa, nem física nem jurídica. A ciência não é uma entidade que emite opiniões ou certezas. A ciência tampouco é uma instituição. O substantivo ciência tem a sua aplicação. Eu posso utilizar o termo ciência, como por exemplo, que a ciência nos permite entender tal coisa, que a ciência tem uma característica tal, mas a ciência não diz nada, ela não se pronuncia, ela não tem uma certeza. Cientistas dizem coisas, instituições científicas podem oficialmente fazer declarações, mas elas não são a ciência. A maioria das pessoas que utiliza o termo dessa forma, muito em moda ultimamente, né? Porque nós precisamos ouvir o que diz a ciência, está, na melhor das hipóteses, cometendo uma extrema simplificação. Ainda menos deselegante do que aqueles que utilizam o conceito de ciência prova. Quando alguém chega e diz, a ciência prova, cientificamente comprovado, é quase certo que vai se seguir uma besteira. Porque não funciona assim. Ciência não prova nada. Prova é um conceito que você pode atribuir à matemática, à lógica, mas não apropriadamente à ciência. Que raios que é ciência, então? Ciência é o resultado de um método de investigação, uma forma de você compreender as coisas, utilizando critérios bastante rigorosos. Nós sabemos muito bem que há formas bastante distintas de se entender, de se compreender algo, e que algumas são completamente espúrias. Por exemplo, pega um contexto qualquer, onde uma pessoa está tentando prever se vai chover ou não, e você pode fazer isso observando o céu, e outra pessoa pode tentar prever se vai chover ou não jogando uma moedinha de cara ou coroa para cima. Qual dos métodos você acha que é mais confiável, que tem mais possibilidade de acertar, por mais imprecisa que seja qualquer forma de previsão climática? O que geralmente se convencionou chamar de ciência é um corpo de conhecimentos que é obtido através de um método muito criterioso, que é bastante complexo, não dá para resumir em poucas palavras e tem algumas divergências, mas de uma forma geral, o método científico é constituído, antes de tudo, pela observação criteriosa dos fatos concretos, com atenção específica na experiência. Nós vamos fazer testes. E a partir desses dados concretos você estabelece uma série de reflexões, uma série de análises racionais com o objetivo de aperfeiçoar o nosso conhecimento, nos tornando primeiro mais capazes de analisar os dados com mais precisão e, em última instância, sermos capazes de prever os acontecimentos. Se você quer ter um critério razoavelmente bom para você avaliar se um conhecimento é confiável ou não, é a sua capacidade de previsão. E no caso dessa pandemia, nós temos as declarações bastante precoces do Átila Yamarino, que, com base nos conhecimentos do London College, ele chegou a afirmar no começo da pandemia que, se nada fosse feito, nós poderíamos ter mais de 1 milhão de mortos no prazo de mais ou menos um ano. Muita coisa foi feita. E nesse prazo de mais ou menos um ano, 300 mil mortos aqui no Brasil. Como algumas coisas foram feitas, é inegável você considerar que, se nada tivesse sido feito, esse número seria ainda maior e mais próximo da previsão. Por outro lado, nós tivemos um bolsonarista aí, um tal de Osmar Terra, dizendo que a Covid-19 não ia matar nem 1.000 pessoas. E ele disse isso abertamente, inclusive estabeleceu isso na forma de um desafio, de que até assumia que ia se desmoralizar se isso não acontecesse. E ele teve a cara de pau de, quando foi cobrado a esse respeito, se comparar com Átila Yamarino, dizendo que ele tinha errado menos. Mas vamos ver.
Na pior das hipóteses, ainda que a afirmação do Átila não tivesse a condicional C, ela teria errado numa ordem de 4, 5, no máximo 6 vezes. E evidentemente, o Osmar Terra errou na ordem de 300 vezes. Por aí você vê quem é que tem uma observação melhor dos fatos, quem é que teve uma compreensão mais apurada da situação. O que não impede que um monte de pessoas esteja por aí até hoje ouvindo o que o senhor Osmar Terra tem a dizer e até mesmo ridicularizando o Átila, para você ver o grau de dissociação que muita gente tem da realidade. Por outro lado, é bom deixar claro também que está havendo muita má utilização dessa ideia da ciência nesse sentido da pandemia. Tem uma série de coisas aí que não são certas, até porque não existe essa noção de certeza. O que a ciência trabalha é com probabilidades. Uma afirmação em qualquer sentido é que é mais provável que uma coisa aconteça do que outra. E dependendo do caso, o grau de probabilidade pode ser tão extremo que você deixa de levar a sério qualquer possibilidade daquilo não ocorrer. Como acabei de mostrar, esse grau de probabilidade vem se demonstrando de uma forma bastante evidente pelas previsões que se fizeram a respeito das projeções da pandemia e que se demonstraram inequivocamente verdadeiras em vários aspectos, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas foram previsões feitas seguindo determinados critérios, baseados no conhecimento acumulado de pandemias anteriores, de situações similares, pelo menos. Ao passo que muitas pessoas tentam fazer previsões baseadas em seus critérios pessoais, arbitrários, subjetivos, completamente disparatadas. E aí sim, se você for observar a disputa de narrativas que está havendo para aquelas pessoas que levam a pandemia mais a sério, como um risco maior, e que querem implementar uma série de medidas de acordo com um consenso científico a respeito, você vai ver claramente que essas pessoas estão mais afinadas com a realidade do que os negacionistas, que ficam aí negando fatos básicos, primários, ficam falsificando evidências e estatísticas e acrescentando elementos aí que nada tem a ver com o assunto. O fato está acontecendo. A doença é real, as mortes são reais, pelo menos na maioria dos casos. Pode haver alguns erros aí. Agora, está sim havendo aproveitamento disso para outros fins, para fins políticos, para fins econômicos, é inegável. Estão se aproveitando do discurso para, por exemplo, até prejudicar financeiramente determinados grupos, beneficiando outros, ou prejudicar politicamente. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, sim, e não só pensar que a postura que leva a pandemia mais a sério está sempre certa. Não, erros estão sendo cometidos. Agora, nós não podemos cair no erro muito pior de, ao subestimar essa situação, colocar a vida das pessoas em risco. Então, sim, temos que estar atentos ao que diz o consenso científico, o que diz as instituições científicas. A situação é séria, é real, é grave. Agora, isso não deve ser usado também como forma de tornar o entendimento do método científico, da abordagem científica, de uma forma infantilizada e fazendo declarações que, às vezes, até dogmatizam, fazendo com que a ciência substitua o papel, como se fosse assim, da religião, como se ela fizesse declarações assim, praticamente fideístas. Temos que ter muito cuidado com isso. A compreensão devida do que é a ciência, do que é o processo científico, é uma coisa cada vez mais urgente numa sociedade cada vez mais dependente de tecnologias mais avançadas. E nós temos que estar bastante atentos a isso, não apenas no combate ao negacionismo, nessas modalidades terríveis de terraplanismo, de criacionismo, mas também não cair nessas imprecisões que levam a uma infantilização do pensamento, a uma degeneração do entendimento do que de fato é a ciência. E a ciência, a primeira coisa que nós temos que ficar claro, que ela não diz nada, ela não se posiciona de uma forma aberta. A ciência não diz coisa alguma. O que nós temos é que utilizar a ciência, utilizar o método científico para que nós possamos dizer as coisas com mais propriedade. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 24 de março de 2021. Muito obrigado por sua atenção.